A Igreja Orgânica. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje vamos abordar um tema que tem gerado muita controvérsia e debate: a identificação dos princípios fundamentais que definem a verdadeira igreja mencionada nos evangelhos, e a distinção entre uma igreja orgânica e uma estrutura religiosa. Ao analisarmos os ensinamentos de Jesus e os primeiros seguidores registrados nos evangelhos, podemos identificar alguns elementos-chave que caracterizam a verdadeira igreja. Entre eles, destacam-se a centralidade de Cristo, a comunhão entre os membros, o amor ao próximo e a prática da justiça e misericórdia. Por outro lado, as estruturas religiosas muitas vezes se concentram em rituais, tradições e hierarquias que podem afastar a verdadeira essência da fé cristã. É importante, portanto, discernir entre uma igreja que busca viver de acordo com os princípios ensinados por Jesus e uma instituição que prioriza regras e dogmas. A Igreja Orgânica, baseada nos ensinamentos de Jesus e na comunhão entre os irmãos, busca refletir o amor e a graça de Deus de forma genuína e relevante para a sociedade. É fundamental que os cristãos busquem viver de acordo com a verdadeira igreja que coloca Cristo no centro de todas as coisas e que busca viver de acordo com o Evangelho. Que possamos refletir sobre essas questões e buscar seguir o exemplo de amor e serviço deixado por Jesus. A Igreja Orgânica tem como base ajuda mútua, liberdade e flexibilidade para se envolver em atividades e projetos, participação ativa nas decisões e no direcionamento da comunidade. Resumindo, estes aspectos se traduz na funcionalidade do corpo, que é a autêntica igreja como o corpo de Cristo de forma orgânica. Assim, a teologia libertária é uma abordagem teológica que busca integrar a fé cristã com questões de liberdade espiritual numa profunda e verdadeira comunhão entre os irmãos. Para muitas pessoas, a teologia libertária é vista como uma forma de teologia contextualizada, que busca trazer à tona as injustiças e desigualdades presentes em nossa sociedade, e propor uma reflexão teológica sobre a forma de agir e interagir na sociedade. Porém, isso diz muito pouco, se não considerar que a igreja como um corpo precisa funcionar de forma orgânica, sem dominação, mas com conexão. Características da teologia libertária. 1. Crítica às estruturas de poder que perpetuam a desigualdade, incluindo as organizações religiosas. Mas podemos ir além destes conceitos filosóficos e que deixam um vazio de significação para o crescimento espiritual. Temos que ir além das regras, dos dogmas, preceitos e doutrinas religiosas. 2. Dar resposta aos dilemas dos excluídos e desviados, com os valores de compaixão, solidariedade e amor, pois acham que ao sair de um sistema religioso, tem a falsa sensação que está se afastando de Deus. Esse sentimento é alimentado pela cultura do medo, que é comum em algumas instituições religiosas. É importante lembrar que a espiritualidade está limitada a um único caminho, que é Jesus, e não é necessário nenhum intermediário. O sistema vai produzir culpa e medo, minando a busca interior que é essencial para a plenitude espiritual. Por outro lado, o congregar pode ser 2 ou 3 com base na Bíblia e em reuniões em casa. Essa citação está presente no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. No entanto, isso não nos autoriza ao isolamento e sermos complacentes com o pecado. Precisamos amar o pecador, amar o próximo como a si mesmo, mas sem passar pano para as atitudes erradas. Vale aqui uma ressalva: não existe nenhuma relação entre a teologia libertária e a teologia da libertação. E se existir, deve ser de pronto extirpada. A nossa luta não é contra carne ou sangue, conforme Efésios 6,12, que diz: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo se baseia na ideia de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, conforme João 8,32. É libertação em sentido amplo, principalmente das amarras do sistema religioso que engessam o crescimento espiritual. Neste sentido, a teologia libertária pode ter um impacto profundo na vida do cristão, transformando sua maneira de pensar, agir e se relacionar com os irmãos numa visão de congregação celestial, onde não há nenhuma possibilidade de divisão ou de dominação entre os irmãos. Os cristãos são desafiados a refletir sobre as estruturas de poder e opressão nos sistemas religiosos ao se engajarem com os ensinamentos libertários, e por fim optar pela solum scripturas, termo em latim que significa somente as escrituras. Para promover o genuíno crescimento espiritual, também questionar a validade dos interesses como cortina de fumaça do sistema religioso em sua doutrinação.
Outro aspecto importante da teologia libertária é a ênfase na comunidade e na solidariedade. Os cristãos são chamados a viver em comunidade, compartilhando seus recursos, como os irmãos em Atos dos Apóstolos 2:46, e eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Esse modelo de congregar possibilita uma maior flexibilidade e intimidade nas reuniões, favorecendo a edificação mútua e o fortalecimento da fé. Em resumo, a teologia libertária pode transformar a vida do cristão de várias maneiras. O viver em comunhão e solidariedade com os outros. Viver de acordo com o exemplo de Cristo e a trabalhar pela construção, não de templos, mas de um corpo que expressa o desejo de Deus, que é a edificação de sua igreja, como um organismo vivo e não como uma organização. Obrigado pela atenção, e quero reafirmar que os irmãos em Atos dos Apóstolos realmente viviam um verdadeiro evangelho. Espero receber e ouvir seus comentários e feedback, pois valorizo muito nossa interação. Com gratidão, estou comprometido em oferecer um conteúdo cada vez melhor. Vamos juntos nessa jornada de crescimento espiritual e compartilhamento da Palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, agradeço o tempo dedicado a assistir este vídeo. Espero que este canal seja uma forma simples, porém poderosa, de demonstrar gratidão ao Senhor que nos concede este momento de conexão vertical com Deus, e horizontal com os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Por favor, dê sugestões para os nossos próximos vídeos. Fiquem todos na graça e na paz. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente este vídeo. Meu sincero agradecimento.